Se você, como eu, tem lutado contra o estresse no seu dia a dia, acompanhe esse vídeo porque eu vou falar para você sobre 6 hábitos que eu comecei a praticar no meu dia a dia para diminuir todo esse turbilhão que fica aqui na nossa cabeça e que não deixa a gente dormir, não deixa a gente descansar e muitas vezes faz a gente descontar até nas pessoas que a gente mais ama. Meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o Lar Doce Ordem. Aqui a gente conversa sobre vários assuntos relativos à nossa ordem interior e exterior. Temos uma playlist aqui que eu comecei a falar sobre hábitos de limpeza, de organização da casa, mas hoje eu decidi trazer um tema diferente, que é um tema muito importante, seja para você que faz home office, trabalha fora, ou para você que é dona de casa, porque todos nós estamos sofrendo com essa bendita dificuldade do estresse. Então, tudo tem nos estressado, tudo tem deixado a gente pilhado, e isso tem muito a ver com hábitos que nós estamos construindo no dia a dia e alguns que nós estamos negligenciando. Vamos lá para o primeiro hábito? Então, a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que eu tenho memória de peixe, então eu preciso sempre de uma folhinha. Se você é nova aqui no canal, então saiba que eu sempre vou ter que consultar minha folhinha, porque apesar de eu saber desses 6 hábitos, eu não consigo lembrar deles na hora de gravar o vídeo. Então vamos lá. O primeiro é desacelere. Isso é muito importante. Eu quero conversar com você aqui o que significa esse desacelerar. Porque você pode entender de forma errada. Você sabe que a sua rotina é corrida, você sabe que você não pode muitas vezes parar de ter aquela produtividade dentro do trabalho ou aquela correria do dia a dia para poder fazer as coisas andarem. Então é ir para o trabalho, é levar a criança para a escola, é fazer faxina dentro de casa, é chefe cobrando, é comida que você tem que fazer e tudo isso lutando contra o tempo. Só que tem muita coisa que não precisa ser uma luta contra o tempo, inclusive a execução de tarefas do dia a dia. Aqui, por exemplo, eu comecei a falar sobre o método Fly Lady. E nesse método é incentivado que essa faxina, essas tarefas, sejam executadas o mais rápido possível. Mas esse o mais rápido possível, em 15 minutos, 30 minutos, não é para você ficar neurótica, sabe, tentando fazer o máximo possível dentro daqueles 15 minutos. Não, não, não. É para você criar meios de se tornar mais eficiente e conseguir aproveitar aqueles 15 minutos e aqueles 30 minutos para poder fazer aquela faxina ou aquela tarefa que você tanto precisa. E aí você vai aproveitar o restante do seu tempo para fazer outras coisas, outros projetos, ficar com a família. Mas não é para que para tornar esses 15, 30 minutos um motivo de estresse. Ou seja, não consegui fazer o que tinha que fazer nos 30 minutos, vou ter que fazer mais rápido, vou ter que acelerar, e isso vai sendo motivo de você muitas vezes ficar frustrada porque você não está conseguindo aproveitar bem o seu tempo. E aí você acha que o método não é para você acha que nunca vai conseguir se organizar, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na faxina, e a verdade é que é somente você não conseguindo desacelerar, é você não conseguindo criar meios de ser mais eficiente, é você se cobrando exageradamente. Então é preciso respirar fundo e entender que sempre teremos pendências. É claro que nós temos deadline. No trabalho e em várias outras coisas nós temos um deadline. Mas por que que a gente insiste em jogar isso para outros lugares que não precisam de deadline? E um exemplo é a faxina dentro de casa. Então, às vezes você é dona de casa, você resolveu ficar um tempo ou para sempre dentro de casa, e aí você traz essa cultura do corporativo para dentro de casa, ou seja, você vive naquele hustle, naquela correria dentro de casa, para você fazer tudo o mais rápido possível, para você concluir as tarefas, mas quem está te cobrando é você mesma. Não tem exatamente um deadline, a não ser que você tenha uma visita, um evento, mas no dia a dia você não tem um deadline. Então, tem louça que pode ficar para o dia seguinte. Tem uma bagunça que você pode arrumar em outro momento. Tem roupa que você não conseguiu dobrar hoje que você pode dobrar amanhã, mas você ainda fica nesse espírito acelerado. Então, o importante é você desacelerar aonde você pode desacelerar, para que você possa acelerar no lugar que você não tem como parar. Então, se é no trabalho, se você tem uma data limite para você entregar um projeto, não tem como. Você precisa ganhar o seu salário.
Mas se for numa outra coisa que você não tem uma data limite, para que correr? Para que tentar fazer o máximo de coisas num curto período de tempo se você pode fracionar as suas tarefas? Então, não gere estresse na sua vida de forma desnecessária. Desacelere. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para você. O segundo conselho que eu vou dar para você é saboreie. Quantas vezes na correria do dia a dia você engole a comida, você engole a água, você engole suco, ao invés de você tomar a sua refeição, o seu lanche com tranquilidade. Às vezes você não lembra nem qual era o sabor ou a textura daquela comida porque você estava ali na correria. Eu repito, tem dias e dias. E realmente, tem dias que você vai ter que comer um pouco mais rápido, você vai ter que beber as bebidas mais rápido, mas muitas vezes é só você acelerada e você preocupada com as coisas e você pensando muitas coisas. Para te ajudar a desacelerar um pouco a sua cabeça, esse turbilhão que está na sua cabeça, na sua mente, você pode se propor a, em pelo menos uma refeição, saborear aquilo que você está bebendo e aquilo que você está comendo. Respirar respirar fundo, ó, doida. Respirar fundo, mastigar com tranquilidade, né? Beber devagarinho, sempre que você tiver tempo. Se você tem 1 hora de almoço e existe a possibilidade de você aproveitar essa 1 hora, por que não comer devagar? Se você não sai correndo de casa para você ir trabalhar, para você pegar um ônibus, um trem, um metrô, enfim, um avião, um helicóptero, por que que você está engolindo o seu café da manhã? Veja aquilo que se encaixa à sua rotina, à sua realidade e comece a saborear mais as refeições. O terceiro hábito, que é uma coisa assim, que fez totalmente diferença assim, na minha vida, são os 10 minutos para ler. Por que que é importante você dedicar pelo menos 10 minutos para ler? Porque muitas vezes você, estressada, cansada, querendo de alguma forma fugir da realidade, você vai para onde? Você vai para o celular. Muitas vezes para scrollar, ou às vezes para procurar vídeos como esse que você está assistindo, e tá tudo bem. Não tem problema de vez em quando você ir lá, passar um pouquinho, ver uns vídeos engraçadinhos, ou vir aqui no YouTube, tá tudo certo. O problema é quando você, num piscar de olhos, passou 1, 2, 3 horas fazendo isso, prejudicando o seu sono e tantas outras coisas. Enquanto que você poderia aproveitar para descansar a sua mente lendo. Ai, mas ler me dá sono. Que bom! Então deixe a sua leitura para antes de você dormir, para que isso possa acalmar a sua mente e você descansar bem, ao invés de você ficar fuxicando ali no celular e fazendo com que a sua mente fique mais acelerada e você não descanse bem. Então, dedique 10 minutos para ler um livro, de preferência um livro de conto, um livro de história, alguma coisa assim como um romance, né? Romance não que eu diga que tem um casal, mas assim, o gênero literário romance, né? Uma história. Se você puder, e se você quiser também dedicar esses 10 minutos de leitura para a sua vida espiritual também, 10 minutos de leitura para um livro devocional, para um livro da sua religião, para a Bíblia, enfim, isso vai fazer muita diferença para você acalmar a sua mente. Vai por mim. Seja de manhã ou à noite, assim, esses 10 minutinhos de leitura faz toda a diferença para você realmente desacelerar e diminuir o seu nível de estresse. Um outro hábito que eu comecei também a construir na minha vida é pausar ao meio-dia. Então, o que, que seria esse pause do meio-dia? Pausar no meio-dia não é você somente parar com as tarefas, não é somente você parar para almoçar, é você realmente ficar, ó, em silêncio, é você, sabe? Não ficar no celular, não ficar com estímulos visuais, auditivos, né? Tem gente que gosta de pausar e ouvir uma música, mas até às vezes a música pode ser um estímulo a mais que você não precisa. Então, você, ó, silenciar, você dedicar ali 10 minutinhos, 15 minutinhos para você colocar a sua mente no lugar, para você fazer um exame de consciência, pensar em como que foi a parte da manhã, para você continuar melhor o dia. Se você tiver a possibilidade, estiver em casa, talvez até mesmo um cochilo possa te ajudar. Aqueles 10 minutinhos para você realmente apagar um pouquinho a cabeça para ter fôlego para poder continuar o dia, porque às vezes você não dormiu bem, às vezes aconteceram muitas coisas. Então, assim, vá por mim.
pause na metade do dia para ter mais fôlego para poder aguentar até de noite, tá bom? O quinto hábito que eu também comecei a me atentar no dia a dia para poder realmente ter esse hábito assim firme é ouvir. Ouvir o que, Jéssica? Ouvir o meu corpo. Quantas vezes não tem necessidade de você segurar o seu xixi, segurar o seu cocô, se impedir de tomar uma água ou de repente de dar uma beliscadinha em alguma coisa porque te deu fome, não está comendo por ansiedade, mas porque realmente o seu estômago está e você está percebendo que você está com fome. E quantas vezes você vai adiando porque não, eu preciso fazer isso, porque eu quero terminar agora, porque eu quero terminar agora, porque eu quero terminar agora. E aí você segura o seu xixi, você não vai ao banheiro na hora exata, depois você tem dificuldade de fazer o número 2. Então, ouça os seus chamados fisiológicos para que você possa, com tranquilidade, fazer as suas tarefas. Comece a respeitar mais o seu corpo. Você precisa também dessas pausas. O seu corpo está ali implorando por água e você não está bebendo água porque você quer terminar uma tarefa. Então, não faça isso. Ouça mais o seu corpo. Combinado? E por último, o sexto hábito que vai fazer total diferença para você desacelerar e diminuir o seu estresse no dia a dia é você colocar o pezinho para fora de casa, do escritório, não somente para ficar na correria, para você passar de um lugar para o outro, mas é aqueles 5 minutinhos fora para você pegar um solzinho, ou se já é de noite, para você olhar as estrelas, a lua, o céu, enfim, se estiver nublado, sabe? Sentir um vento no rosto, respirar fundo, lembrar que você não é um bicho feito para ficar enjaulado. Como que é importante pegar um pouquinho de sol, um pouquinho de brisa no rosto, de você respirar fundo, de você olhar o verde, de você olhar o céu, de você perceber a natureza. Às vezes, se possível, colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, colocar o pé na água, se for possível, né? Não precisa colocar uma bacia para colocar o pé na água, eu digo assim, colocar realmente o pé na água, assim, se você tiver algum rio perto, um mar, uma piscina que seja, mas assim, tá ali em contato de alguma forma com algo que seja natural. E não ficar somente no concreto, sabe? Na parede do seu escritório, no chão de azulejo. Sair um pouco faz toda a diferença para você regular o seu corpo e você colocar a sua mente no lugar e você ganhar um novo fôlego para você não ficar pilhada diante de tanta demanda que você com certeza tem no seu dia a dia, de tantas áreas que você tem que cuidar do seu trabalho, dos estudos, da família. Você não precisa tratar você mesma como se você fosse uma máquina de produtividade. Nós precisamos fazer sim as coisas com mais eficiência, mas nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós precisamos de descanso, nós precisamos de pausas no nosso dia a dia. Então, aproveite e pense qual hábito desses 6 hábitos você vai começar a cultivar nos próximos dias, para que ele realmente faça parte da sua rotina e não seja somente mais um hábito que você jogou no lixo. Escolha um e comece. Será que você precisa desacelerar na hora de você fazer as suas tarefas que não precisam ser tão aceleradas assim? Será que você precisa saborear melhor as suas refeições? Ou quem sabe você precisa voltar ou começar a criar o hábito de leitura e apenas 10 minutinhos para você começar, né, a imaginar e a relaxar, entrando em um outro universo ao ler, né, um livro, ou quem sabe o que vai fazer diferença é essa pausa no meio do dia para você não ter nenhum estímulo visual, auditivo, realmente se isolar, não conversar com ninguém, ficar ali só você e você mesma. Ou quem sabe você não está respeitando muito bem o seu corpo, não está ouvindo o seu corpo, está segurando muito xixi, para poder terminar a sua tarefa ao invés de ir ao banheiro, ou quem sabe você precisa mais contato com a natureza, nem que seja o vento batendo no seu rosto. Eu espero de coração que esse vídeo de alguma forma te ajude a você tornar os seus dias mais leves e a lembrar que você pode sim ser mais eficiente, pode sim ser mais produtiva, mas que isso não custe de maneira nenhuma a sua saúde, muito menos as suas relações com as pessoas que você ama, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você permaneça aqui no canal, então se inscreva,
compartilhe com alguém que você acha que precisa ter um contato com esse conteúdo para poder melhorar um pouco os seus hábitos, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual é o hábito que você vai começar nos próximos dias. Eu sou curiosa para saber o que vocês acham do vídeo, né? Se vocês, de repente, têm um hábito a mais para poder acrescentar, acrescente aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!